Olá, pessoal, tudo bem? Beleza? Então vamos para a correção da prova de matemática da Fundação Sesgan Rio da Transpetro, tá? Foi a prova de matemática e foi realizada no dia 10/12/2023, tá? De nível médio. Beleza? São 10 questões, nós vamos receber de um jeito bem legal. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Considerando-se os números reais 2 elevado a 75, 3 elevado a 50, 4 a 37, o menor e o maior são, respectivamente. Olha, você deve estar um pouco preocupado, porque 2 elevado a 75 com 4 elevado a 37, tudo bem. Dá para comparar os dois, porque 4 é 2 ao quadrado, eu transformo esses dois aqui na mesma base. Porém, o 3 elevado a 50. Vou começar do mais fácil. 4 elevado a 37. Pergunta por 4. Ô 4, quem é você? Ele fala, sou 2 ao quadrado. Isso aqui está elevado a quanto? A 37. Vamos lembrar de uma propriedade lá do colégio. Potência da potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Soltar papagaio, né, professor? Soltar papagaio. 2 elevado a 74. Então, entre o 2 elevado a 75 e o 4 a 37, o menor é o 4 a 37. O problema é esse 3 elevado a 50. Agora eu te pergunto, olha aqui para mim, o que é 2 elevado a 75? Eu não vou calcular isso aqui não, hein? Você está achando que eu vou fazer isso? Não vou fazer isso não. É 2, o que mais? Vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes que o 2 repete aqui? 75 vezes. Ô louco, meu! 75 vezes. Nossa vida! 75 vezes. Nossa, mãe. Beleza. Agora, eu vou fazer, eu até coloquei 3 aqui, eu poderia fazer isso aqui, ó, em grupos de 3, daria 25 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a 75 poderia ser 8, tudo bem? Vezes 8, tá? Vezes 8, quantas vezes? Aqui seria 25 vezes. Eu não sei aonde que o senhor está querendo chegar, não. Mas tudo bem, se o senhor está falando isso aí, deve ter um jeito para fazer isso aqui. Beleza. O que é 3 elevado a 50? 3 elevado a 50. Aliás, vamos pôr 3 elevado a 50 aqui. O que é 3 elevado a 50? O 3 repete quantas vezes? 3 repete quantas vezes? 50 vezes. Agora, em grupos de 2, 3 elevado a 50 repete quantas vezes? Seria 9, né? O que mais? Vezes 9. Quantas vezes, hein? 25 vezes. Então, olha aqui para mim aqui, só nós dois, olha aqui. Aqui é 9 vezes 9 vezes 9, 25 vezes. Aqui é 8 vezes 8 vezes 8, 25 vezes. Qual que é menor entre o 2 elevado a 75 e o 3 elevado a 50? O menor é o 2 elevado a 75, porque 9 é maior do que 8, né? Eu sei que você está perguntando, sabe o que você está perguntando? Como é que você conseguiu pôr 25 aqui e 25 aqui? Olha, eu fiz um truque aqui. Eu peguei o máximo divisor comum de 75 e 50 é 25, certo? Então, eu dividi 75 por 25, aqui deu grupos de 3. E peguei 50 dividir por 25, deu grupos de 2. Mas eu fui tentar fazer a mesma quantidade de grupos. Beleza? Então, aqui, repetindo,
Qual que é o menor de todos? O menor de todos é o 4 elevado a 37. Ele, né, vai ser o quê? Vai ser menor que quanto? Do que 2 elevado a 75, e é menor que 3 elevado a 50. Beleza? Está aqui na letra A, o menor e o maior, tá? Após 28 anos de existência, uma nota de R$ 100 compra em 2022 o mesmo que R$ 13,91 em 94. Suponha que em 1994 um artigo custasse R$ 13,91. E 28 anos depois, 336 meses, ele custasse 100. Suponha que, para esse período, a taxa mensal de aumento do preço desse artigo seja igual a K%, ou seja, a cada mês o preço do artigo sofreu um aumento de K% em relação ao preço anterior. O valor de K pode ser dado por... Tem 5 expressões aqui. Calma! Se você usar aquela forma de juros compostos que nós vamos fazer agora, o problema vai sair bem fácil, beleza? Bem, pessoal, aqui está um resumo. Em 1994, o artigo custava R$ 13,91. Depois de 336 meses, passou para R$ 100. A taxa mensal de aumento é K%. Você é um problema de juros compostos, tá? Você tem que lembrar dessa fórmula aqui, ó. Montante é igual a quem? Capital vezes 1 mais a taxa elevado a N. Esse M é o valor final, o dinheiro final. Então, esse M aqui, ó, é os R$ 100. Então, você põe R$ 100. Esse C é o capital, o valor inicial, que no caso aqui é R$ 13,91. Então, você põe R$ 13,91. Né? 1 mais a taxa. A taxa é a pergunta, K. Mas só que essa taxa aqui está em porcento. Você tem que passar para unitária. Você tem que dividir, pegar o K e dividir por 100. Como é taxa mensal e são 336 meses, eu tenho 336 períodos de capitalização. Tudo bem até agora? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar isolar 1 mais K sobre 100 elevado a 336. Vamos pegar esse 13,91 e vamos passar para o outro lado dividindo. Então aqui você pode falar que 1 mais K sobre 100 elevado a 336 é igual a 100 sobre 13,91. Beleza? Aí, como que eu vou achar o K se está elevado a 336? O ideal é que o expoente aqui fosse 1. Então, eu vou elevar o lado esquerdo aqui, ó. Atenção, hein? Essa é a grande jogada. Eu vou levar o lado esquerdo aqui a 1 sobre 336. Mas eu tenho que fazer isso também aqui no lado direito. 1 sobre 336. Tá bom? Aqui nós vamos lembrar lá do colégio. Potência da potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Quando eu multiplico os expoentes aqui, ó, dá 1. Então, elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui vai ficar 1 mais K sobre 100 igual 100 sobre 13,91 elevado a 1 sobre 336. Agora é o processo mais fácil. Nós vamos pegar esse 1, vamos passar por lá de lá negativo, e depois vamos multiplicar por 100. Beleza? Observe. Então, K sobre 100 vai ser igual a quanto? 100 sobre 13,91 elevado a quanto?
1 sobre 336 menos 1. Né? Para ter o K agora, é só multiplicar por 100. E você vai colar um 100 aqui e vai colar um 100 aqui, ó. Olha lá. Então, como que fica agora? Então, o nosso K vai ser igual a 100, né? 100 vezes quanto? Vezes 100 sobre 13,91 elevado a 1 sobre 336 menos 100. Né? Está onde? Está aqui na letra A. Bem, a questão 13. Uma empresa, em reconhecimento ao desempenho dos seus 10 funcionários, decidiu lhe dar um bônus. Para tanto, a empresa distribuiu um total de R$ 25.000 de acordo com a tabela a seguir. Então, ela tem 6 funcionários que vão receber bônus de 2.000, 2 funcionários de bônus de 2.500 e 2 de 4.000. E ele está perguntando o seguinte: qual o desvio padrão dos bônus pagos? Então, aqui tem 5 opções, tá? Nós vamos te mostrar agora as 5 opções, que são essas. Bem, você já deve estar vendo essas raízes quadradas e deve estar ficando meio doido, certo? É normal. Mas se você souber a fórmula do desvio padrão, eu acho que você tem que saber, você vai fazer facilmente, tá bom? Então, eu vou te mostrar 2 formas para o desvio padrão, tá? Então, você tem que saber essas formas. Forma do desvio padrão, onde os dados x1 e x2 têm frequência 1. Por exemplo, 3 pessoas. Um tirou 10, outro tirou 9 e outro tirou 8 na prova. Então, todo só tem frequência 1. Cada nota aparece uma vez. Então, você tem que calcular esse x barra primeiro, que é a média. E tem que somar 10 mais 9 mais 8 e dividir por 3. E depois ia ter que fazer cada continha. Pegar a primeira nota, subtrair do x barra ao quadrado, a segunda menos x barra ao quadrado e até assim sucessivamente. Isso quando todos os dados têm frequência 1. Mas pode ser que, por exemplo, teve 10 notas igual a 8, 7 notas igual a 9, uma nota igual a 10. Aí você tem uma média ponderada. A forma é parecida com essa, mas não exatamente igual. Então seria essa fórmula aqui, ó, onde os dados têm frequência diferente de 1. Então, você acha primeiro a média, a chamada média ponderada. Você pega frequência 1 vezes x1, vamos supor que 8 pessoas tiraram 5. Então você faz 8 vezes 5. 6 pessoas tiraram 10. 6 vezes 10. E assim vai sucessivamente. E divide pelo número de elementos. Depois aplica essa fórmula aqui. Com essa fórmula aqui, que é o caso da nossa questão, tá? Nós vamos ter que usar essa fórmula aqui. A questão fica bem mais fácil, tá bom? Então vamos voltar aos dados do problema, tá? Então, nós temos o número de funcionários 6, recebeu bônus de 2.000. 2 funcionários receberam bônus de 2.500, 2 de 4.000. Como aqui você tem, né, a forma que usa a média ponderada. X barra é frequência 1 vezes x1, frequência 2, x2, frequência n, xn, dividido por n. Então, só para ficar claro, quem que é a frequência 1? Seria o 6. Aqui seria a frequência 2. Aqui é a frequência 3. Esse aqui, ó, seria o x1, o x2 e o x3. Tá bom? Agora, nós temos que calcular esse x barra, tá? E depois aplicar aqui na forma do desvio padrão. Tá? Então, vamos fazer primeiro o cálculo do x barra, tá bom? Vamos fazer o nosso cálculo do x barra. Quem que é o nosso x barra? Tá? Então, aqui vamos passar um traço. Vai ser frequência 1 vezes o x1. Seria 6 vezes 2.000. Tá?
Frequência 2 vezes o x2 daria 2 vezes 2.500. Mais frequência 3 vezes o x3 seria 2 vezes 4.000. Dividido por 10, que são 10 funcionários. Se quiser pôr aqui a soma das frequências também pode. Tá? Esse x bar nosso vai ser quanto, hein? Essa conta não é difícil. Olha para mim aqui. 6 vezes 2.000 é 12.000. 2 vezes 4.000 é 8.000. Então está dando 20.000. 2 vezes 2.500 é 5.000. Está dando 25.000. Dividido por 10 é 2.500. Então, nós já achamos o nosso x-barra aqui, ó. Certo? Agora, nós vamos ter que fazer essa continha aqui, tá? Que não é complicada, não. Olha lá. Então, como é que fica aqui o desvio padrão? Desvio padrão vai ser quanto, hein? Você vai ter que abrir uma raiz quadrada, certo? E aqui você vai ter que pôr frequência 1. Quanto que é? 6. Vezes quanto? x1 menos o x barra. O x barra é 2.500. Seria 2.000 menos 2.500. Mas está elevado ao quadrado. Daria menos 500 ao quadrado. Mas menos 500 ao quadrado é igual a 500 ao quadrado. Então aqui você pode pôr aqui, ó, 500, né? Pus um parênteses aqui, mas não precisa. 500 ao quadrado. Tá? Mas aqui seria quanto, hein? A frequência 2, x2, a frequência 2 é 2. O x barra coincide com o x2, então aqui vai dar 0. 0 ao quadrado. Mais a frequência 3, frequência 3 é 2 de novo. E fica 4.000 menos 2.500, que dá 1.500, elevado ao quadrado. Isso tudo dividido por 10. Bem, essa conta aqui do meio, né, você vai dar para tirar essa parcela aqui, ó, porque é 0 ao quadrado. Então você vai ficar com 6 vezes 500 ao quadrado, vezes 2 vezes 1.500 ao quadrado, dividido por 10. Tá? Isso aqui, ó, está onde, hein? Está aqui na letra E. Beleza? Bem, questão 14. O quadrado de um número real x é representado por x elevado a 2 e é definido por x elevado a 2 é x multiplicado por x. A condição x menor ou igual a x2 é falsa quando x é igual a... Temos 5 opções. Tem duas maneiras de fazer essa questão. Eu vou primeiro pelo jeito mais fácil. Depois você tem o outro jeito. Eu queria que você votasse aqui nos comentários qual que você gostou mais, a primeira ou a segunda. Então, pelas tentativas é mais fácil, gente. Desculpa, tá? Mas se você trocar o x aqui por 0 e o x aqui por 0, fica 0 ao quadrado é 0. 0 é menor ou igual, 0 ao quadrado é 0 também. Isso é verdadeiro. Menor ou igual pode ser menor ou igual, uma das opções. Então aqui é verdadeiro. Se você põe meio, aqui fica meio. Meio ao quadrado é meio vezes meio, é 1/4. Eu te pergunto, você comeu metade da pizza, o seu irmão comeu 1/4. Você comeu menos do que ele? Não, é falso. Mas é essa que tem que marcar, né? Se for 1 ao quadrado, 1 é menor que 1 ao quadrado? Sim, porque 1 ao quadrado é 1, verdadeiro. Se você põe menos meio é menor ou igual, menos meio ao quadrado é menos meio vezes menos vezes menos, dá mais. Então aqui dá 1/4. O número negativo sempre é menor do que o número positivo, verdadeiro. E a última é 3 meios. 3 meios menor ou igual, 3 meios ao quadrado é 9/4. 3 meios é 1,5. 9/4 é mais do que 2. Então está correto. Então essa é a primeira maneira de fazer, tá? Agora eu vou te explicar um outro método. Talvez você goste.
Então, vamos pegar esse x2 e vamos passar para o lado de cá. Então fica x menos x2 é menor ou igual a zero. Vamos chamar essa função f de x aqui de x menos x2. Certo? Quem zera essa função? Quem faz x menos x2 igual a zero? Você põe em evidência o x, fica 1 menos x igual a zero. Né? Quando você multiplica aqui daqui. Quem zera aqui? É o zero, né? E o 1. Então, essa função, quem zera ela é o 1 e o 0. Aí você tem que lembrar, quando o x2 é negativo, você tem uma parábola, né, com cavidade para baixo. Eu sei que você gostou mais do primeiro, tá? Eu sei. Mas eu estou te explicando os dois jeitos. Aqui o 0 e o 1. Com cavidade voltada para baixo, certo? Então, aqui, entre 0 e 1, ela assume valores positivos. Fora, antes do que zero, negativo, depois negativo. Eu quero, né, onde que ela é menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero são os números que estão antes do que zero, inclusive, tá? Ou o que? Depois do que 1. Então, né, quando você coloca o zero está dentro desse intervalo colorido grossão aqui, ó. Beleza. O 1 também tá, ó, tá vendo? O menos meio tá aqui, ó, beleza? E o 3 meios tá aqui também. O 1, o meio, desculpa, ele não tá no intervalo solução dessa inequação, tá bom? Então a resposta é realmente letra B. 15. Em uma escola, há 5 turmas que fazem prova de matemática e cada uma possui 60 estudantes. As notas obtidas em cada uma da turma tiveram as seguintes distribuições. Turma 1, 30 notas iguais a 0, 30 notas iguais a 10. Turma 2, 30 notas iguais a 2, 30 notas iguais a 8. Turma 3, 30 notas iguais a 3, 30 notas iguais a 7. Turma 4, 30 notas iguais a 4 e 30 notas iguais a 6. Turma 5, 60 notas iguais a 5. Parece que é tudo igual, mas não é não, hein? Em qual que teve desvio padrão zero? Tá? Não é complicada, tá? Olha lá. Bem, pessoal, vamos passar aqui a fórmula do desvio padrão com cujos dados têm frequência diferente de 1. Então, lembrando que nós temos que calcular primeiro a média, que é frequência 1 vezes x1, frequência 2 x2, frequência n vezes xn, dividido pelo número dos termos. Depois temos que aplicar nessa fórmula aqui, ó. Bem, o desvio padrão ser zero, atenção, hein? Cada parênteses aqui, ó, tem que dar zero. Se tiver um parênteses aqui que não dá zero, desvio padrão não é zero. Ou seja, a média tem que ser igual a todos os valores. Certo? Se você pegar o primeiro exemplo aqui, ó, 30 iguais a 0 e 30 iguais a 10, você pode fazer a conta aqui. Né? A média não vai dar. Vai ficar, a média vai ser 30 vezes 0 mais 30 vezes 10 dividido por 60. Né? A média aqui vai dar 5. Então a média não é igual a todos os valores. Então, se você pegar a letra, turma 5 aqui, ó, 60 notas iguais a 5. Fazer, a média vai ser 60 vezes 5, só tem uma nota, dividido por 60. A média vai dar 5. A média é igual a todos os valores. Então, o desvio padrão aqui, ó, dessa turma 5 aqui é quanto? É zero, tá? Então, esse valor aqui, tá? Então, pessoal, a turma 5, né, que tem desvio padrão zero, tá na letra E, beleza? Então, pessoal, a questão 16. Um carro partiu do ponto A até o ponto B andando com a velocidade constante de 80 km por hora. Então, vamos pôr aqui a velocidade, quilômetro por hora. Ele estava com 80
quilômetros por hora. Beleza? Posteriormente, o carro refez o mesmo percurso, mas com a velocidade de 100 quilômetros por hora. Então, agora ele está com 100 quilômetros por hora. E gastou 30 minutos a menos que a primeira vez. Lógico, né? Se ele está mais rápido, vai gastar menos tempo, né? Então, eu quero saber quanto que ele gastou da primeira vez. Eu vou chamar esse tempo aqui estaria a velocidade, quilômetro por hora, e aqui está o tempo em minutos, tá? Então, eu não sei esse tempo, eu vou chamar ele de t. E aqui embaixo está falando que é t menos 30. T menos 30. É um problema de regra de 3. Tá? Você tem que ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então preste atenção, por favor. Você aumenta a velocidade, o tempo aumenta ou diminui? Diminui. Quando uma aumenta e a outra diminui, é o que? Inversamente proporcional. I. Então você vai pôr um I de inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, você tem que multiplicar em linha. Quando é diretamente, as duas aumentam, você multiplica cruzado. Então você tem que multiplicar esse vezes esse, ó. Esse vezes esse. Então, que conta que nós vamos fazer? 100 vezes quem? T menos 30 igual a 80t. Ó, professor, isso aqui é uma equação, né? Primeiro grau, né? Tá, então vamos resolver essa equação. Então, como é que fica? 100t menos 100 vezes 30 aumenta dois zeros, né? Dá 3.000. É igual a 80t. Passo 80t para o lado de cá. 100t menos 80t dá 20t. 20t igual a 3.000. O t vale quanto? 3.000 dividido por 20. 3.000 dividido por 20 corta um zero, 300 por 2, 150 minutos. Não tem 150 minutos ali, ó. O que a gente vai fazer? 150 minutos são quantas horas? 1 hora é 60, né? 2 horas são 120. Então, 150 minutos igual a 2 horas e quanto? E 30 minutos. Né? Está onde? Na letra B. Beleza? Bem, pessoal, questão 17. Em uma fábrica há um tanque cuja capacidade é 180 metros cúbicos. Então vamos escrever aqui, ó, 180 metros cúbicos. Estando o tanque vazio, 3 torneiras, vamos por aqui, 3 torneiras, enchem o tanque em 8 horas. Vamos por aqui, 8 horas. Tudo bem? Outro tanque com capacidade máxima de X metros cúbicos, vamos por metro cúbico debaixo de metro cúbico, beleza? Está sendo construído e 5 torneiras iguais às anteriores, 5 torneiras, vão enchê-lo em Y horas. Em Y horas. Então, nós temos aqui um problema de quem? De regra de quem? De 3. Tá? Só que é uma regra de 3 o quê? Composta. Composta. Então você vai ter que comparar cada coluna. Pode ser com a coluna do X, não tem problema. Pode comparar cada coluna com a coluna do X. Então, e quando você compara uma coluna com a outra coluna, quando você compara duas colunas, você mantém a que você não comparou constante. Tudo bem? Então vamos fazer aqui a primeira comparação. 3 torneiras enchem 180 metros cúbicos. 5 torneiras no mesmo tempo vão encher mais ou vão encher menos? Vão encher mais, né? Então as torneiras aumentaram, os metros cúbicos aumentaram. D de diretamente.
Então aqui você coloca um D diretamente. Agora esquece uma outra novela. Encobre a coluna do meio. Em 8 horas, enche 180 metros cúbicos. Mantenha as torneiras constantes. E se por acaso que aumentou, tanto faz. Se aumentou as horas, vai aumentar os metros cúbicos? Se diminuir, vai diminuir os metros cúbicos? Se você tem mais horas, mantendo as torneiras constantes, vai ter mais metros cúbicos. Então, aumenta. Se fosse diminuir, diminuir. Então, é diretamente também. Então, essas do grandeza aqui são todas diretamente. Quando é diretamente, você tem que multiplicar cruzando com x. Então, multiplicar cruzando com x seria isso aqui, ó. Essa multiplicação aqui, ó. E aqui você teria uma outra multiplicação, ó. Então, como que seria a sua conta? Seria, vamos pôr o y do lado de cá, seria 5 vezes quanto? Vezes 180 vezes y igual a quanto? 3 vezes 8 vezes x. Tá? Olha, te dou uma dica, não faz essa continha ainda não, porque depois fica mais difícil. Tá? Então vamos separar isso aqui. Como ele quer o y em função do x, o que seria o y aqui? O y seria 3 vezes 8 vezes x dividido por 5 vezes 180. Então, isso é o y em função do x. Eu passo esse termo aqui, ó, outro lado dividindo. Certo? Vamos fazer algumas simplificações aqui. 3 e 180. Dá para simplificar? Dá. O que nós vamos fazer? 3 dividido por 3 dá 1. 180 por 3 dá 60. Tá bom? E agora, o que a gente pode fazer? 8 e 60 dividido por 4 dá 2. Dividido por 4. Então não dá para simplificar mais, né? Aqui em cima ficou quanto? 2x, né? E 5 vezes 15 por 75. Né? Está aqui na letra E. Beleza? Então atenção, em um torneio de videogame, o menino J disputou apenas 3 partidas, fazendo 2.660 pontos. Então aqui vamos pôr a primeira partida, a segunda e a terceira. Tá? Na segunda, ele fez 410 pontos a mais do que a primeira. Então presta atenção. Tudo que é o final da frase se chama de x. Então, a primeira vai ser x. A segunda é 410 a mais. Então, é x mais 410. Beleza? Na terceira, ele fez metade que a segunda. Metade, você põe x mais 410 dividido por 2. E você sabe que somando todo mundo aqui, vai dar quanto? 2.660. Então, nós vamos montar aqui o quê? Uma o quê? Equação. Beleza? Então, você vai pôr x, que mais? Mais x mais 410, que mais? Mais x mais 410 sobre 2 igual a quanto? 2.660. Aqui você multiplica tudo por 2. Não precisa tirar o mínimo. Você multiplica tudo por 2 para sair com as frações. Então aqui vai ficar 2x, também fica 2x, e fica 820, e fica x mais 410. E aqui você tem que multiplicar também. Dá 5
320. Então, você vai passar os x para o lado de cá, fica 2x com 2x, mais um x aqui vai dar 5x, tá? Igual a quanto? 5.320 menos quando você soma esses dois aqui, ó, 820 com 410, dá 1.230, tá? Agora, nós vamos fazer essa continha aqui, ó. 5x igual a 4.090. Subtraindo aqui dá 4.090. O x vale 4.090 dividido por 5. Fazendo essa continha, 4.090 dividido por 5, 4.000 por 5 é 800. Não, 4.090 por 5. Essa continha dá 818, porque 90 por 5 é 18. Então, x vai dar 818. Tá? 818. Cuidado, hein? Ele está mandando pegar o ponto, o x é o ponto da primeira partida, 818. Está pegando, mandando pegar e dividir por 5, para pegar o resto. Quando você divide 818 por 5, quem manda no final aqui, ó, é o 8. 8 por 5, o resto aqui vai dar 3. Tá? Você nem precisa fazer a conta, só basta pegar o último aqui, ó. Tá? Então, divide o último por 5. Se fosse 819, daria resto 4. Se fosse 802, daria resto 2. Tá? Então, está aqui na letra B. Beleza? Bem, questão 19. O triângulo ABC é retângulo em A. Então, nós vamos fazer um triângulo retângulo aqui, ó. ABC. Um ângulo de 90 graus aqui, ó. A, B, C. Sabe-se o comprimento da hipotenusa? O comprimento da hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, o maior. BC vale 20. BC vale 20. E o que o comprimento do cateto AB é 12. Então, o cateto AB é 12. Qual a área do triângulo? Olha, a área do triângulo, você deve conhecer essa fórmula. É base vezes altura sobre 2. A base é 12. A altura é o outro cateto. Se eu descobrir esse outro cateto aqui, ó, eu sei a área. Mas para descobrir esse outro cateto, eu tenho que usar quem? Teorema de quem? De Pitágoras, certo? O que o teorema de Pitágoras fala? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, você vai pegar cada cateto aqui, ó, vai fazer x ao quadrado mais 12 ao quadrado igual a 20 ao quadrado. Olha, 12 vezes 12 é 144. 20 vezes 20 dá 400. Beleza? Então, o x ao quadrado aqui vale 400 menos 144. Beleza? Então, você fazendo essa continha, x ao quadrado, né? 400 menos 144, 256. Qual o número que multiplicado por ele dá 256? 15 vezes 15 é 225. É o 16, tá? 16 vezes 16, pode fazer a continha aí que dá 256. Então, o x é 16. Se você sabe o x, o lado aqui funciona como altura. A área do triângulo é uma forma que você deve saber, base vezes altura sobre 2. A base é o 12. A altura, eu calculei agora, é 16, dividido por 2. 12 e 6 aqui, ó, dá para simplificar, né? Dividindo por 2 aqui fica 6 e fica 1. Então ficou 6 vezes 16, dá quanto? 96, né? É a área, 96
está aqui na letra D. Valeu! Questão 20. Um consumidor foi ao mercado, comprou 1 quilo de batata, 1 quilo de cebola e pagou R$ 11. Tá caro, hein? No dia seguinte, ele comprou 3 quilos de batata e 2 quilos de cebola e pagou 28. No terceiro dia, ele comprou 2 quilos de batata e 1 quilo de cebola. Considerando que não houve aumento de preços, quanto que ele pagou no terceiro dia? Olha, vamos tentar montar aqui um sistema, tá? Vamos chamar o 1 quilo de batata de X e 1 quilo de cebola de Y. Então, vamos montar a primeira equação aqui, ó. X mais Y dá quanto? Dá 11. Tudo bem? No segundo dia, ele comprou 3 quilos de batata. Então, é 3x. Mais 2 de cebola, 2y. E pagou 28. Então, nós temos um sistema. Nós vamos descobrir o x e o y para depois ver o terceiro dia, tá bom? Bem, você vai ter que dar um jeito de desaparecer o com x ou com y aqui. Eu gosto, pode usar o método da substituição, adição, né? Tem uns caras que ficam nervoso, usa o método da transpiração, começa a suar, uns usam o método do pescoção, mas eu vou usar o método aqui, chama método da adição, que é o mais fácil. Se tivesse um menos 2y aqui, na hora de somar, desaparece. Então, vou multiplicar essa linha aqui por menos 2. Tá? Então, aqui vai ficar quanto? Menos 2x, o que mais? Menos 2y, menos 22. E aqui, a de baixo, você mantém 3x mais 2y igual a 28. Certo? Agora nós vamos somar. Somar significa o lado esquerdo com esquerdo e o direito com esquerdo. E o igual permanece. Tá? Então, quando você soma, menos 2x com 3x fica só x, certo? Aqui você pode chamar o chamado facão, ó. Ia, ia. Menos 22 com 28 dá 6. Então você já sabe que o x é 6. Desculpa. Então você vai pegar os x igual a 6. Você pode levar ou na primeira ou na segunda, tanto faz. Na primeira é mais fácil. Você troca o x, você fala assim com o x, ó x, vai lá na primeira, tá bom. Você substitui ele por 6. Então como é que fica? 6 mais y dá 11. Então o y é 11 menos 6, né? O y é 5. Bem, agora você quer saber o terceiro dia, não é 2 quilos de batata e 1 de cebola? Então não é 2x mais y? O seu x não é 6? Então fica 2 vezes 6 mais 5, né? 2 vezes 6 é 12. 12 mais 5, o terceiro dia, R$ 17. Está onde? Na letra D. Valeu? Espero que você tenha gostado, tá bom?